é hora de apresentar uma nova etapa do primoroso trabalho desenvolvido pela Lajeado Lajeado Biotecnologia e Pecuária, uma empresa goiana que está mostrando aqui no programa desde o início do ano como é o seu dia a dia, que acaba resultando na produção de animais hiperprecoces, pesados, bem terminados, garrotes que mal completam 1 ano de idade e já vão direto para o abate pesando acima de 20 arrobas. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre o sequestro de vacas de cria, com o objetivo de otimizar a produtividade das matrizes, principalmente agora, durante a seca. A Fazenda Flamboyant preconiza um manejo diferenciado para que a vaca passe a entre-safra em bom estado corporal, para que logo que inicie o período das águas, ela chegue bem, chegando para iniciar a sua estação de monta. Os detalhes deste sequestro de vacas de cria, a gente confere aqui na tela. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um episódio dessa parceria Canal Rural, Programa Giro do Boi e Lajeado Biotecnologia e Pecuária. Nesse episódio nós vamos falar sobre a utilização de sequestro no sistema de cria, utilizando sequestro para vacas de cria, como que a gente tem feito esse processo. As premissas desse trabalho vêm principalmente quando a gente fala da intensificação da pecuária de cria e aumento da produção de arrobas por hectare. Então a gente se propôs aumentar a lotação da fazenda. E como a gente já discutiu nos outros episódios, na pecuária de cria a gente tem uma oscilação da carga animal muito pequena durante todo o ano, em que a gente tem uma vaca passando a fazenda durante todo o período, tanto de verão como inverno, de alta produção de forragem, baixa produção de forragem, e que chega um momento que essa produção ela é insuficiente para o que a gente precisa. Quando eu passo pelo processo de intensificação, a gente agrava ainda mais todo esse contexto, porque mesmo que eu invista em pastagem durante o período da seca, o incremento de produção da forragem é muito pequeno, mesmo trabalhando com intensificação e adubação, porque falta luminosidade, temperatura, água para todo esse sistema de produção, certo? Então agora que a gente vai falar. Lembrando que a gente sempre está trabalhando com 3 pilares básicos para tentar aumentar a produção de arrobas por hectare com cria. Então a gente trabalha com a produção super precoce e nessa produção e nessa intensificação a gente tem o que a gente pode melhorar focando no bezerro, o que a gente pode melhorar focando na vaca e na fazenda. Toda vez que a gente discute o bezerro, a gente vê que a gente tem muito pouca coisa para definir a partir do momento que a vaca concebeu. Então, a partir do momento que o bezerro nasceu, a gente já discutiu isso, sanidade, aproveitar, não perder nada e de repente trabalhar com mais ou menos o arroçamento no fornecimento do creep feeding, certo? Então tá bom. Pensando na vaca agora, a gente teve uma alta lotação, a gente trabalhou com 3,3, 4A por hectare, 5, 6 cabeças por hectare e agora a gente não tem volume suficiente. O que a gente tem que focar nesse momento? Eu preciso manter uma vaca em boa condição corporal, sem perder peso, focando tanto na próxima estação, para a reconcepção dessa vaca, como toda a parte de desenvolvimento fetal. Então a programação fetal desse próximo bezerro, da próxima safra. Então, nesse momento, a gente está focando quem? A próxima safra. Manter a vaca emprenhando bem, manter um feto em bom desenvolvimento. Pessoal, focando na fazenda agora, o que a gente pode fazer? A chuva parou, a produção do pasto, a produção da forragem diminuiu. E o que a gente vai fazer agora para frente? Como que a gente pode melhorar e manter a boa condição corporal e o bom desenvolvimento fetal? Então a gente já fez uma ação, que é desmamar todas as vacas. Então dia 30 de maio, a gente finalizou todas as desmamas, mesmo os animais de 5 e 6 meses de idade eles já foram desmamados e eles vão para recria, eles vão para o sequestro, eles vão tomar outro fim, mas hoje a ideia é preservar ao máximo as áreas de passagem para as vacas gestantes, que são as matrizes do ano que vem, é a nossa próxima safra. Esse é o foco que começou, o planejamento da próxima desmama começou agora, certo? E que mais que a gente pode fazer para melhorar e provocar esse esvaziamento da fazenda para preservar o máximo da produção de pasto para as vacas gestantes? A gente pode também retirar todas as vacas vazias. A gente já fez há 40 dias atrás, identificamos, fizemos o diagnóstico de gestação final da fazenda, retiramos todas as vacas vazias que foram para um outro sistema de terminação, ou para TIP ou para confinamento, mas elas não estão mais junto aqui. Então aqui nós temos só vacas que foram desmamadas, vacas gestantes
para a gente fazer todo o planejamento da próxima safra. Qual que é a próxima etapa que a gente vai fazer? Então a gente já entendeu o que eu preciso de área agrícola, a gente já entendeu quais são os piores passos. A gente faz agora um planejamento de quantas vacas, quantas UAs por hectare eu vou ter nesse módulo. Isso é uma definição. Então esse módulo vai caber 100, 200, 250 vacas paridas por módulo. E aí a gente vem para o próximo passo. DG final, diagnóstico de gestação final da fazenda, finalizou. O que a gente faz agora? Toda a parte de distribuição de parto. E a gente vai alocando de acordo com o que cada módulo suporta e de acordo com a velocidade, proximidade dos partos, quais são os módulos. Dessa forma a gente vai ter, cada módulo ele tem a sua própria maternidade, extremamente estratégico do ponto de vista de sanidade, para a gente ter menor carga infectante no momento que os bebês estão nascendo. Então a gente tem um rodízio na fazenda inteira de maternidade, a gente não tem uma maternidade fixa. Então cada módulo ele tem a sua própria característica, o próprio período de tempo em que eu tenho os partos. Então isso é um processo que a gente fez agora. Então identificamos todas as vacas gestantes que vão parir no intervalo normalmente de 15 dias e elas vão parir junto. Então levo agora todas as vacas gestantes no curral, separo por proximidade do parto, que a gente foca na velocidade de fechamento dos lotes. Por que isso é tão importante para a gente? Isso é a velocidade que eu vou reemprenhar essas vacas na próxima estação. Então, vacas que pariram próximo, elas são liberadas rapidamente para o próximo protocolo. Então, a gente precisa todo esse zelo e para que elas estejam parindo junto. O que mais que é importante quando eu faço esse trabalho? O meu lote de contemporâneo fica muito fácil. O que mais que é importante nesse processo? Todo o manejo de maternidade, de parição, de cuidado, a atenção da fazenda, a atenção do materneiro, a atenção dos vaqueiros, está todo focado nesse módulo. Então isso passa a ser também uma coisa extremamente importante. O que a gente vai ver na fase final do sequestro das vacas? Primeiro, quando que a gente vai fechar todos os passos para os animais não terem mais acesso, que a gente já falou, respeitando a altura do pasto, a disponibilidade de forragem. Vai chegar um momento que a gente vai fechar, os animais não vão ter acesso. Para quê? A gente vai focar agora na fazenda de novo. Tirei o foco da vaca e vou voltar a focar na fazenda. Qual que é uma das premissas, uma das coisas extremamente importantes dentro de toda a tecnologia, dentro de todo o conceito que envolve o sequestro? Dentro do processo de preservação da fazenda, a gente vai esperar então que tenha chovido de 80 a 100 milímetros e que a gente tenha tido pelo menos 15 dias que começaram a iniciar as chuvas, para que o capim tenha um arranque, um início de desenvolvimento preservado. Isso é o mínimo que a gente quer. Então, pensando na fazenda, no manejo dos pastos, o que vai determinar o final do processo de sequestro é isso. Vamos voltar um pouco agora. O que a gente está na fase final do sequestro? O que acontece nessa fase final também? A parte dos partos. Como que eu determino parto? A gente não quer parto. A gente acredita que saúde de bezerro nessa fase inicial é extremamente importante. A nossa estação de monta, ela vinha de anos dentro do sistema tradicional, em que eu respeitava todo aquele trabalho da Embrapa, que é a data juliana de nascimento, que eu queria aquele bezerro de setembro, outubro, e que outubro já está iniciando o período chuvoso. Então é um período que normalmente eu tenho altíssimas temperaturas, nem sempre choveu o suficiente para amenizar o clima, para eu ter umidade relativa do ar suficiente, e a gente começa a perceber um processo de desidratação de bezerro. Então se eu deixar esse bezerro, deixar esse parto ocorrer dentro de uma remanga fechada, a exposição do bezerro ao barro, a carga contaminante, a carga infectante que eu tenho aqui, seja pelo excesso de matéria orgânica, seja pelo acúmulo de bezerro, seja pela diarreia, umidade, eu ponho esse bezerro em sofrimento, que eu posso estar acontecendo esse parto no dia 15 de outubro, que ainda tem os animais fechados, preservando os pastos, e ainda tem essa vaca parindo aqui dentro, então isso dificultaria o manejo. A gente não gosta desse sistema. Então, aquele momento em que eu escolhi um pasto, que ele pode ser prejudicado, ele pode ser estragado, é que aquela vaca vai ter acesso àquele pasto, ela vai ter acesso à área de sombra, ela vai ter acesso a uma condição de parto fora do barro. Então, a escolha de um pasto dentro de cada módulo raciocínado passa a ter uma outra importância agora, que é a qualidade do ambiente no nascimento do bezerro. Isso passa também fundamental dentro de todo o processo de montagem de todo o sistema de produção. Olha aí, pessoal, quanta coisa a gente já passou. Saúde, definição genética, todos esses episódios é para te ajudar a entender e implantar todo um processo de intensificação de cria, não só da produção super precoce. A ideia é deixar mais dinheiro por hectare e eu preciso necessariamente passar por um aumento da produção de arrobas por hectare.
com vaca de cria. Como que a gente vai fazer isso? É isso que a gente está convidando vocês a nos acompanhar durante todo esse processo, toda essa gravação dos episódios, nessa parceria. Lajeado Biotecnologia e Pecuária, Canal Rural, Programa Giro do Boi. Um abraço, até o próximo episódio, pessoal!